Oi, gente. Hoje, em caráter especial, meu programa está começando às 19 horas. Eu estou com a simpaticíssima secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. Ela é secretária e empresária. Ela também é mãe solo de 2 filhos. Isso. Um sendo diabético. Ana, tanta coisa interessante que a gente tem hoje para falar com você, que eu queria começar falando dessa parte, que você foi como secretária, você foi numa missão em Israel, chegou lá, começou a guerra e você ficou presa num bunker, né? Então, eu queria muito falar dessa parte de saúde mental, dos seus filhos também, como você consegue ser secretária, empresária, e eu quero que você fale muito desse pós-guerra. Então, Ingrid, não foi uma situação fácil. Primeiro, boa noite a todos. A gente imagina, você vai numa viagem a trabalho, foi a primeira viagem a trabalho internacional que eu fiz, Ana, desde que eu entrei no governo do Distrito Federal. E aí a gente foi para essa missão em Israel, vários secretários de várias pastas. Nós tivemos agendas oficiais muito interessantes. Eu conheci o Instituto, que é referência internacional nessa parte de cuidados com crianças e adolescentes. E depois de várias agendas que foi muito enriquecedora, eu vou contar só uma parte, porque foi muito interessante. A gente dividia em grupos. E aí teve um dia que dividiu num grupo da agricultura e num grupo da segurança pública. E aí eu quis ir com o grupo da segurança pública. E nós visitamos a Rafael, que é uma estatal de Israel, onde são fabricados os mísseis, os drones, os lasers de observação. E nós conhecemos uma base de observação. Para você ter uma ideia, nós tivemos que colocar adesivo em todas as câmeras do celular, colocar dentro de um saquinho, guardar, porque não podia ser divulgado nenhuma informação da segurança nacional, de lá, né? Da tecnologia de Israel. E aí lá foi interessante porque nós conhecemos a evolução dos mísseis. Eles têm como se fosse um museu. Inclusive, um dos mísseis que a gente conheceu, o Brasil tem 10 deles que comprou de Israel, mas depois dele já tem umas 5 versões mais novas do que esse. Então, lá eu conheci um míssil enorme, gigante. E a hora que a gente foi na base de observação, toda aquela estrutura de drones, de laser, do lançamento do míssil. E aí eu conheci a teoria de toda a fabricação, de toda a defesa de Israel, mas eu não gostaria de ter conhecido a prática. Nossa. Então, 2 dias depois dessa visita à empresa que faz a defesa de Israel, começou a guerra. Então, assim, a gente estava numa missão, inclusive a primeira-dama estava conosco, mas aí ela veio embora. Ela falou que teve, né, uma intuição. Foi um instinto. Eu falo que ela é uma mulher de muita fé. E ela teve um sentimento, e aí ela veio embora para o Brasil. No outro dia que ela foi embora, estávamos todos dormindo, cada um no seu quarto. E começou um barulho, gente. De bomba. Eu acho, é aquilo que você falou, assim, tem que ter muita saúde mental para viver isso. Eu queria muito saber. Eu confesso que até hoje não sei, assim, se eu estou plenamente recuperada. Não tá, não. Ingrid, eu comi todas as minhas unhas. Imagino. Eu comi todas as minhas unhas. E os meninos aqui, né? Você não sabia quando você sair de lá? Os meninos aqui. Então, a gente ia voltar no dia seguinte e nesse dia estourou a guerra. Aí foi aquele barulho. E assim, não é só um barulho como se fosse um incêndio no prédio. É a sirene como se fosse um incêndio. Uma voz falando no quarto, detalhe em hebraico. Nossa. Então, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu não sei como, mas eles conseguem fazer a lanterna do celular piscar, o celular vibrar, ele apitar, pem, 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 e um alerta aparecer assim, falando, alerta extremo, alerta extremo. Pânico, meu Deus. Um pânico. E aí, mas isso a gente já tinha sido avisado em relação a mísseis que poderia vir do Hamas ou do Iêmen, apesar da guerra estar praticamente estabelecida nesse ponto. E aí a gente desceu para o bunker. Lá o bunker, esse hotel que a gente foi, eles colocaram o subsolo, que seria o bunker, né? Eles colocaram a academia lá embaixo. Então, assim, a estrutura era muito boa. Então, tinha a academia, mas tinha uns sofazinhos assim, tinha água. Todo e mundo ficava próximo. Todo mundo do hotel desceu. Você tinha que ver o pânico, a cara de todo mundo quando a gente se encontrou lá embaixo. E a gente se encontrou lá embaixo muito sem entender o que estava acontecendo. Todo mundo olhou o celular. Quando a gente foi vendo as notícias, Israel havia atacado o Irã. A minha primeira reação foi, precisamos sair desse país. Vamos embora. Sim. Então, assim, se dependesse de mim, a gente teria saído de lá naquela madrugada. Só que era tudo muito arriscado. Tudo, não foi? Fechou o aeroporto? Fechou o espaço aéreo, mas eu estava falando de sair pela... Isso. Entendi, pela via terrestre. Mais perigoso.
perigoso, porque eu Ana. só pensava em sair. Já que é uma bomba. Isso, mas aí todo mundo falou, vai ter contra-ataque e a gente não tem noção da rapidez que Irã... Até porque a guerra praticamente começou justamente por essa defesa de Israel, mas também pelo Irã estar se movimentando para ter as bombas nucleares. Então, ficou todo mundo com muito medo, nós ficamos no subsolo. E a partir desse dia, foram 12 dias de guerra, nós vivemos 7 dias da guerra. E aí, óbvio, qual a primeira coisa que a gente pensa? Nos nossos filhos. Claro. Então, eu pensei nos meus filhos o tempo todo, mas eu consegui, eu e meu ex-marido, a gente conseguiu titubear com os nossos filhos, a ponto deles não saberem que eu estava numa situação de guerra. Nossa. Eles sabiam que eu estava em Israel, mas não sabia que teria iniciado aquela guerra. Pequenos? Um tem 7, outro tem 10. Mas assim, se eles descobrissem o que estava acontecendo, eles iam chorar comigo em chamada de vídeo. E isso ia me trazer mais pânico ainda. Então, durante todo esse período, eu dormi no subsolo. Muitas pessoas dormiram nos seus quartos, mas como eram muitos ataques, acontecia praticamente de 2 em 2 horas. E era assim... Era interessante que, às vezes, a gente estava de manhã tomando café, aí a gente falava assim, ó, nossa, ainda bem que não tem ataque de manhã, pra gente poder tomar café. Aí, quando a gente estava tomando café, aí começava. Ai, que horror. Aí a gente descia de novo pro subsolo. E outra coisa que eu acho incrível, as pessoas de lá parece que, não é que se acostumam, mas parece que elas se adaptaram, porque... O pessoal que trabalha no hotel, todo mundo descia naquela tranquilidade. Normal, e eu, apavorada. Apavorada. Meu coração acelerava, a gente ia para o bunker, ficávamos lá em torno de meia hora. Tinham 2 avisos. Um aviso falando, fique próximo de um abrigo. E o segundo aviso, 1 minuto e meio para entrar. Nossa. Aí, nesse de 1 minuto e meio, era muito tenso. E a gente, assim, eu não ouvi bombas, porque eu fiquei só no subsolo. Mas as pessoas que dormiram no quarto, teve um dia que o hotel tremeu, os vidros balançaram, caiu um míssel próximo, assim, uns 2 quilômetros próximo do hotel que a gente estava. Gente, isso significa, sei lá, 315 e 310 norte. Então, assim, é coisa que a gente faz andando, né? Passeando aqui, uma bomba caindo ali. E a gente olhava pelo celular, os 300 mísseis vindo, assim, de Israel. Meu Deus, é uma coisa que ninguém merecia passar. Então, eu espero, assim, paz em Israel, paz no mundo, porque ninguém merece viver o que a gente viveu. Mas, graças a Deus... E ansiedade, assim... Muita ansiedade. Mas eu falava com os meus filhos todos os dias, mas a gente conseguiu fazer com que eles não entendessem. Mas eu mandava, tem até uma mensagem, é engraçado a gente falar disso agora, porque agora já passou, mas tem uma mensagem que eu mandei para o meu filho, que eu acho muito legal de contar. Olha só, eu lá em Israel... Aí eu mandei assim, ó. Filho lindo, mamãe sabe que já deveria ter chegado no Brasil, mas infelizmente não deu certo. Estou fazendo de tudo para chegar logo para abraçar vocês. Mamãe te ama mais do que tudo nesse mundo, só pensa em vocês e logo logo estaremos juntinhos. Mostra essa mensagem pro Lucas e já já estou aí. Trata de ir na aula amanhã. Ele respondeu, ok. O que significa? Que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Com certeza. E a mensagem que eu mandei é quase assim, ó, se acontecer alguma coisa, eu te amo muito. Você falou o que pra eles? Eu falava assim, ó, no dia que eu vim embora, no dia que eu viria embora, eu falava assim, filha, acredita que cancelou o voo da mamãe? Nossa, agora a mamãe vai ter que arrumar outro voo. Aí, no outro dia, ele perguntava, mamãe, conseguiu comprar passagem? Aí eu falava, filho, não consegui, porque nós estamos num grupo de 20 pessoas, então tem que ter passagem para todo mundo voltar no mesmo voo. No dia seguinte, falava assim, filho, você acredita que fechou o espaço aéreo aqui? Oh, meu Deus. Mas tá tudo bem e tal. Aí eu fui enrolando. Isso com o de 10. Fui enrolando. Com o de 10 e o de 7 também, já tem bastante entendimento. Mas fui enrolando, consegui enrolar até chegar aqui. E o meu receio era ele ir para a escola e algum coleguinha comentar. Nossa, vi que sua mãe está em Israel. Aí a gente conseguiu enrolar e eu acho que eu só não entrei mais em pânico ainda porque eu consegui manter os meninos de uma forma como, né, eles tranquilos e eu nervosa. Depois que a gente chegou no Brasil, o trânsito até a Jordânia também foi bem intenso. Eu vi quando você estava no Bahrein, você falou, Bahrein, nem te conheço, mas eu já te amo. Isso. Eu vi você, eu falei, ai, tadinha. Nossa, Jordânia, nem te conheço e já te amo. E aí, quando a gente conseguiu fazer a travessia, deu um certo alívio, só que os mísseis que vinham do Irã passam pela Jordânia e eles são abatidos antes de entrar em Israel. Então, caem os destroços. Nossa. Aí, lá na Jordânia também teve algumas sirenes, mas bastava você estar num ambiente com teto.
Aí lá já foi mais tranquilo. Quando a gente conseguiu ir para o Catar, aí quando a gente chegou no Catar, nossa, foi aquele alívio. Aí a gente ficou lá um tempo no aeroporto, viemos para o Brasil. Quando a gente saiu do Catar, passou um dia, fechou o espaço aéreo do Catar. Meu Deus. Então, assim, a gente saiu no momento certo, na hora certa. Na hora de Deus mesmo, e né? deu tudo certo. Mas eu, assim, eu sou uma mulher de muito fé e eu sabia que ia dar tudo certo. E quando você chegou? Você fez terapia? Não? Voltou pra correria? Eu não fiz terapia porque eu já faço terapia desde que eu descobri a diabetes tipo 1 do meu filho. Ele tinha 3 aninhos, é um baque, né? Ou seja, tem 7 anos que eu faço terapia. Eu acho que se eu não fizesse terapia, eu não aguentaria. Acho que nem ser mãe, nem ser secretária de Estado, nem ser empresária. Pois é, sua vida é loucura mesmo. É loucura. E por isso que não deu certo o casamento, né? Porque aí, com todas essas atividades, aí a gente acabou... Não conseguia conciliar também. Isso. Talvez tenha sido uma falha, mas eu acho que, assim, hoje a gente dá mais certo separado do que junto. Nós somos paizões demais. Essa semana ele tá com os meninos, então a gente consegue fazer uma guarda compartilhada. Casamento. De forma que os dois possam trabalhar tranquilos. Tem que ficar junto se for bom, porque os nossos filhos, inclusive para a saúde mental deles, tem que ser um casamento equilibrado, porque o casamento que eles veem dos pais é o casamento que eles acham que vão ser o deles. É isso. Então, eu digo que é melhor os pais separados e viverem bem do que viver em guerra dentro de casa. Isso, Ingrid. Eu sou filha de um casamento de 43 anos de casamento, então a gente sempre faz essa idealização de querer ter uma família como a que a gente teve. E eu queria, e acho que ele também queria bastante, né? Mas eu penso exatamente como você. Eu acho que se você briga todos os dias, se tem aquele desgaste todos os dias, o seu filho está aprendendo que aquilo é normal. E a cabecinha dele, coitado. E não é. Então, assim, o relacionamento tem que estar bom pra gente passar esse exemplo pros meninos. E eu já sou ao contrário. Eu sou filha de pais separados e eu sempre idealizei um casamento perfeito. Tanto que eu arrumei meu marido... que do jeito que eu queria, pai dos meus filhos, e ter essa paz dentro de casa, porque a gente não tem noção o que é a saúde mental dessas crianças mesmos. E eu vejo, assim, às vezes os pais também, das amiguinhas, os que se separaram, eu falei, filha, melhor assim. Ai, mãe, pai de não sei o que, melhor assim, filha. Acabou ali a guerra dentro de casa. É isso. Não é? Você veio de uma guerra, a gente tá falando de saúde, é isso, saúde mental hoje é o que é mais importante, né? É isso. Ô, Ingrid, mas assim, até que eu tô conseguindo, acho que o próprio trabalho, a gente se envolve demais, Cabeça e não aí para. até esquece. Mas quando vem um foguete... Você fica assustada. A gente fica, ai meu Deus. Mas verdade, o barulho, aí a gente fica meio Na verdade, tenso. o que ficou de trauma na sua vida não vai ser hoje que você vai... Mais pra frente, às vezes acontece uma besteirinha e você vai lembrar, meu Deus, eu tô com medo disso hoje. Ô, Ingrid, e outra coisa assim também que eu digo é assim, a equipe que estava lá, são secretários de pastas completamente diferentes, se tornaram meus grandes amigos. Todo a gente mundo fala se dando força. Isso, agora a gente fala que nós somos amigos de guerra e de paz. Mas o secretário de Agricultura, o secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário executivo de Segurança Pública, nós fizemos ali uma junção muito bacana. A missão lá em Israel era para vocês conhecerem em todas essas áreas? Isso. As secretarias foram para conhecer as secretarias de lá? Justamente. E aí teve a da saúde também, mas aqui do DF não foi ninguém representando a saúde. Mas nós estivemos lá com essas agendas oficiais e foi muito, muito enriquecedor. Um exemplo que eu dou desse instituto que a gente visitou na área social, nos hospitais que nós fomos também, estilo Hospital da Criança aqui, mas esse instituto, lá o investimento público é de 40%. E 60% é de doação. Olha como isso é bacana. Isso mostra que o nosso Sistema Único de Assistência Social, o nosso investimento público nos nossos institutos é muito maior do que lá, sabe? Isso é bacana. 1 bilhão, né, Ana? Que você... a gente gira 1 bilhão e 300 mil por ano na área social. Por isso que eu falo assim, um governo de obras, muitas vezes a gente ali acha ruim que ele tanto de obra passando a gente passa nas ruas. Então, mas depois vai só melhorar para todos. E como o Brasília só está crescendo, se você não desenvolve, se você não desenvolve infraestrutura, o trânsito para. Mas é um governo de obra social. Maravilhoso. E que você cuida, né, Ana? Eu cuido com muito carinho. Eu falo que é muito gratificante. Tá 6 anos como secretária, né? É pesado. Há 3 anos como secretária, hoje é que dia? Hoje é dia 30 de julho. Isso. Daqui 15 dias eu faço 3 anos como secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Legal. E aí, se eu juntar o tempo que eu fui adjunta da primeira-dama,
Aí, você já era lá da secretaria como adjunta e virou secretária. isso, desde 2020. Então, assim, vai fazer 5 anos e meio, quase 6 anos que eu tô nas sedes. Eu não sei como eu tô aguentando até hoje, porque não é fácil, é uma secretaria pesada, porque a gente cuida, já parou para pensar? Só no cadastro único são 400 mil famílias. Nossa. Então, 400 mil famílias, pegando aí que as famílias geralmente têm 3, 4 pessoas, é isso. Hoje, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social atende mais de 1 milhão de pessoas no Distrito Federal. Nossa, é muita coisa. E aí, essa responsabilidade pesa bastante. Então, você conseguir conciliar, aí é o que eu te falei, por isso o casamento acabou. Porque você coloca como prioridade seus filhos, o seu trabalho, e aí é tudo muito difícil. As lojas mesmo eu tive que largar. Vamos falar. A gente veio falar um pouco de beleza, mas as lojas acabou ficando para mim, né, num segundo plano. Vamos falar disso, que você é empresária da Leve Cosméticos, você tem 12 lojas, né, Ana? E é da área da beleza. Isso. A história lá de casa foi o seguinte, meu pai é funcionário do Banco do Brasil, e aí a minha mãe, eu ia falar assim, ela foi só mãe, mas a gente que é mãe sabe que não existe esse só. Não. Então, minha mãe foi uma mãezona durante todo esse período, e aí quando a gente cresceu, meu pai, meu tio, na verdade, falou pro meu pai, compra uma lojinha pra Beth, que é minha mãe. Isso. Aí, o meu pai comprou metade de uma lojinha de cosméticos, era uma só, lá no Sudoeste, a gente morava em Águas Claras nessa época, e aí você vê que é Altino Comercial, e eu sou a cara da minha mãe, sou a cópia da minha mãe. E aí a minha mãe com metade de uma lojinha, hoje a gente tem 12. Então, a minha mãe foi uma grande empresária, o meu pai cuidando do financeiro, então você pega... Mas quem que cuida? Mas você entrou de cabeça antes de vir. Não, aí o que aconteceu? O meu pai é funcionário do Banco do Brasil, então meu pai pegou a parte financeira, minha mãe pegou a parte comercial, então ela fazia gestão de tudo, comercial, fornecedor, cliente, funcionários, tudo era minha mãe e meu pai na conta ali, porque meu pai é muito organizado financeiramente. E aí a gente conseguiu evoluir para todas essas lojas. Quando eu entrei para as lojas... Também é muito interessante falar disso. Eu sou advogada, eu trabalhava como advogada no escritório do Ibanez. E aí eu pedi demissão do escritório do Ibanez para poder amamentar meu filho, porque eu teria que voltar com 4 meses. Sim. E aqui eu falo para você o quanto o Ibanez é um homem maravilhoso. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu falei assim para ele. Levei o Henrique para ele conhecer, meu filho mais velho, ou seja, isso já tem 10 anos. Levei meu filho para o Ibanez conhecer e falei, chefe, não consigo voltar. Quero ficar com meu filho. Aí ele falou assim, não faz isso, eu vou te dar mais 2 meses. E quem é da esfera privada sabe, é 4 meses e ponto. O Ibanez me deu mais 2 meses, só que eu também não quis ser injusta, porque eu sabia que daqui 2 meses eu também não ia querer voltar. Sim, 2 meses. Aí eu falei, não, chefe, eu não vou fazer você me dar 2 meses e vir aqui falar pro senhor a mesma coisa que eu tô falando agora. Então eu quero amamentar meu filho 2 anos. O meu ex-marido era advogado no escritório também, então ele conseguia manter esse período que eu queria me dedicar exclusivamente ao meu filho. E aí, depois que eu tive meus meninos, eu quis uma flexibilidade de horário melhor. Sim. Aí foi quando o dinheirinho que eu consegui ganhar na advocacia, eu falei, papai, isso aqui dá para comprar metade de uma loja? Quero metade de uma loja, ele ficaria com metade ou metade. A gente tinha 6 lojas nessa época. Aí ele falou assim... Não dá tudo, não, mas aí você entra com serviço. Aí meu pai me colocou de gerente da loja, gerente não, de caixa da loja, de vendedora da loja, de gerente, para eu aprender todo o trâmite. E aí depois que eu me tornei gerente, aí foi quando a gente foi conseguindo fazer caixa na loja. E isso eu falo, tanto por conta de vendas, né, da parte empresarial mesmo, mas porque meu pai é um cara muito organizado financeiramente. Porque a gente fazia retirada muito baixa. Então a gente fazia um fluxo de caixa para poder comprar uma nova loja. Sim. Foi assim que a gente foi comprando várias. Então, assim, hoje eu sou sócia em 3 lojas. Nós temos 12, mas que eu sou sócia mesmo são 3. Mas aí virou franquia ou é tudo da família? É tudo da minha família. Tudo da família. Seu pai e sua mãe A gente era a rede dos cosméticos, aquela isso que eu ia te laranja. perguntar. Aí, quando a gente conquistou, na época a gente tinha 11 lojas, aí eu falei com meu pai, falei, papai, a gente já tem loja suficiente para caminhar sozinho, porque a gente comprava por 11 lojas, então a gente conseguia vender mais barato. E aí a gente resolveu sair da rede dos cosméticos e inaugurar... a rede é franquia, né?
É uma associação. São vários donos. Não é franquia, mas são vários donos. E aí a gente inaugurou a Leve Cosméticos, mas aí a gente já está com 20 anos de mercado. Então, se tudo não, né? Se o meu caminho na gestão pública não der certo, vou voltar a vender o meu shampoo, minha maquiagem. E aí eu sei que é um desafio muito grande. Porque o ramo da beleza é o que há, né, Ana? É isso. Na internet você só vê as pessoas Você nunca vai ter crise. Maquiagem. Você nunca vai ter crise no mundo da beleza. Vai mudando, vai evoluindo. E beleza não para. É tudo. É estética, é corpo, é rosto. Sim. Maquiagem é um vício, não é? Mas eu falo que em casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não sou nem um pouco vaidosa. Eu nem sei como é que tá. Não, eu não sou nem de passar maquiagem. Eu sou, assim, bem... Eu inclusive, falo, a gente tá falando de cuidar de saúde, de beleza. Talvez uma das coisas que eu mais preciso aprender nesse momento é cuidar de mim. Mas sabe? Precisa, viu? Eu sempre fico... Cuidar de você. Então, eu preciso muito cuidar de mim. Da mente eu tô tentando corpo. organizar a minha agenda, todas as minhas tarefas, para que eu possa cuidar melhor de mim. Mas a loja é maravilhosa. Eu falo que é um mercado muito bom. Ah, não, Ana, hoje a gente tem loja. Eu acho que vai dar, você é nada de braçada lá. Mas aí para assumir, aí quando o governador veio, né, pro GDF, aí ele me ligou e falou, te quero no meu governo comigo. E aí vem aquele estalo. Quando que eu vou ter a oportunidade de conhecer, de ter essa experiência de gestão pública, tendo essa confiança do governador e da primeira-dama? Aí eu falei, eu vou. Eu vou. Minha loja tá aqui, meu pai dá conta de cuidar, minha mãe ajuda aqui, eu vou. Aí, eu tô aí, e acho que deu certo, né, gente? Porque de 2019 até aqui, eu entrei como assessora no gabinete do governador, me tornei subsecretária na Secretaria de Economia, me tornei secretária adjunta da primeira-dama na SEDES e hoje sou secretária de Estado. Então, assim, eu vejo que foi uma trajetória de muito sucesso e eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Com certeza, Ana. Com certeza. Só de você cuidar de quem precisa, de você estar administrando essa secretaria com tanta maestria, se você não fosse boa, a gente sabe que o governador é bem exigente. Muito exigente. Que a pessoa não se mantém, não. Que ele olha tudo, que ele sabe de tudo. Então, isso. Deus colocou no lugar certo, na hora certa. Acho que até na guerra, né? Pra você ter essa experiência, né, Ana? É isso. E eu acho que, assim, isso é muito propósito, né? Porque desde que eu era advogada, todas essas experiências profissionais que eu tive, totalmente diversa, né? Você pega, eu advoguei em direito de família. Depois, tive essa experiência como empresária, como gestora na área privada e agora como gestora pública na parte de desenvolvimento social. Então, são experiências completamente diferentes e eu falo assim, gente, tudo é difícil. Muitas pessoas, às vezes, estão muito insatisfeitas no trabalho. É claro que a gente não tem que ficar onde a gente não se sente bem. Sim. Mas eu também reforço que, muitas vezes, não adianta só trocar de lugar. Sabe? Porque cada um desses passos que eu tive na minha vida, todos foram muito difíceis. E às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de jogar tudo pro ar, mas o que me faz continuar é esse propósito de saber que o meu trabalho ajuda milhares de pessoas aqui no Distrito Federal. Com certeza. Como empresária lá, você ficou quanto tempo? Até Como empresária foi a fase inicial dos meus filhos. Eu comecei quando o Henrique tinha acabado de nascer. E fiquei até o Lucas nascer, mais 1 ano com o Lucas. Então, eles têm 3 anos de diferença, eu fiquei 4 anos na loja. Como empresária? Isso, na loja. Só nessa área de beleza, de cosméticos. Isso. E aí, mais 4 anos de advocacia, 4 anos na loja. Você chegou a voltar para o escritório? Não, a advocacia foi logo que eu me formei. Oi, Ingrid, olha o tanto que eu tive sorte na minha vida. Quando eu me formei, eu não conhecia ninguém em Brasília. Cheguei, eu sou formada em Direito na Federal de Uberlândia. Você tem sorte ou você tem brilho, né? Ai, será? Claro, Mas eu falo que as coisas acontecem na hora certa. Não dizem que a gente não nasce pronto, Deus que escolhe Não, e eu acho, a pessoa evolui? Eu acho, assim, que as coisas que eu já passei na minha vida, eu acho que eu tenho uma missão muito grande para fazer nessa terra. Com certeza. Porque, nossa, eu já passei por cada perrengue de saúde. Aí, quando eu me formei em Direito na UFO, vim para Brasília, cheguei aqui, eu conheci o Ibanez coincidentemente numa festa de um amigo em comum do meu pai, com um amigo muito próximo do Ibanez, e ali a gente se conheceu rapidamente. Ele me entregou o cartão que você precisava, você pode contar comigo. Ele já queria ser presidente da OAB nessa época. E aí, no outro dia, minha mãe falou, aquele Ibanez que você conheceu ontem tem um escritório muito bom aqui. Porque ela queria que eu estudasse para concurso. Eu não queria estudar para concurso. Então, estava nessa fase. Eu liguei para ele e foi meu primeiro emprego. Olha, então, eu falo assim, o Ibanez foi quem me deu minha primeira oportunidade de emprego.
E desde 2012 a gente caminha junto. Que legal, muito legal mesmo. Mas eu não acredito em coincidência, não. Eu acredito que era a sua vida ali, que estava sendo trilhada. Na verdade, eu tive uma oportunidade e eu abracei. No lugar certo, no momento certo. É isso. É isso. Não tem assim muito... E é interessante, né? Na sua vida é bem interessante. Você começou como advogada, foi para a área de cosméticos e aí voltou para a gestão pública, para o governo. Nada a ver, Nada a ver uma coisa com a outra. Nada que você projetou lá atrás. Isso. Ô, Ingrid, eu ainda vou te falar uma coisa. Quando eu tinha 17 anos, eu queria ser médica. Ah, é? Então, eu queria fazer medicina. Eu fiz direito. Às vezes eu fico pensando, gente, eu acho que eu não sei o que eu quero da vida, né? Mas eu não acho que seja isso. Eu acho que é porque eu deixo as coisas acontecerem, eu abraço as oportunidades que aparecem para mim e eu tô indo. Mas e agora... eu sinto que eu tô indo pro caminho certo. Então, agora você sente que você tá no lugar certo? Eu sinto demais. Então. Eu sinto assim, eu desde muito nova, eu tenho essa questão com redução de desigualdade social. Eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível a gente estar em 2025 e ter alguém passando fome. Eu acho assim, não tem condição. A gente, difícil, a gente não conseguir se organizar de forma que não tem alguém passando fome. Mas, Ana, assim, então, assim, meu trabalho, quando eu penso assim, que meu trabalho está colocando comida na mesa de quem não consegue comprar, nossa. E isso, para mim, Ingrid, é um dever do Estado. Só que o Estado faz a sua parte, mas toda a sociedade tem que abraçar junto. Então, hoje eu te contei que mais cedo eu estava no Capital Moto Week. É um evento interessantíssimo, porque você percebe ali vários serviços do GDF, junto com várias entidades da sociedade civil e toda aquela produção montada pela Ju para fazer esse grande evento aqui para o DF, gerando legal, mais de 20 mil empregos. Pois é, as pessoas não entendem isso, né? Que os eventos não é para gastar dinheiro do governo, é para gerar emprego, é para girar a economia. As pessoas não entendem isso, né? E lá a Ju conseguiu conciliar muito essa área social com o econômico. Ela está fazendo? Isso. Então, é quando eu falo assim, o desenvolvimento social... Não, as pessoas que frequentam, de moto você entra de graça, a pé você tem um valor, mas é bem simbólico. À noite, com os shows, é um pouquinho mais alto. Aí eu não sei direitinho o valor. Mas é um evento gigantesco. Então, eu acho assim, quando você concilia desenvolvimento social com desenvolvimento econômico, assim a gente consegue evoluir e progredir como sociedade. Tem que ser, tudo anda junto, né? Isso. E, Ana, pois é, e projetos? Você tem projeto de voltar para essa área de empresária ou você vai continuar nesse caminho do... Ô, Ingrid, eu acho o seguinte, a gente já fez aí meu histórico da minha vida de uma forma muito diversa. E tudo tá dando certo até agora. Então, assim... Graças a Deus. Então, eu vou continuar indo onde eu perceber que é o meu caminho. Então, muitas pessoas me perguntam se eu vou ser candidata. Isso ainda não tem uma definição certa se eu virei como candidata. Se eu vier, vai ser como candidata a deputada distrital. Mas eu acho que precisa ali de um ajuste em relação a todo o grupo ibanês. Eu não preciso nem dizer que eu sou, sim, uma pessoa que estou com o governador ibanês, vou estar com ele nessa eleição para Senado. Primeira-dama é uma grande amiga minha. Então, assim, desde o início do relacionamento deles, eu estou junto com os dois. Então, eu acho que é uma conversa, é perceber se há essa viabilidade. E eu estou com um grupo, se for para ajudar, para que a gente consiga manter uma boa política. E tem isso também, né? A gente mantém uma boa política, mas também tem uma cara nova na política, porque de todas as minhas experiências, essa ainda não chegou. E mulher. Que é uma área que a gente também precisa trabalhar muito, né? Essa violência, que você trabalha na área social, mas vocês devem ver muita coisa de mulher que sofre violência. Ô, Ingrid, e uma coisa que eu acho bacana é que a gente não tem noção do quanto a gente inspira outras mulheres. Com certeza. Às vezes eu tô lá na minha casa, acordo, tomo banho, chego na secretaria, trabalho, e aí várias pessoas, às vezes, da minha equipe, ou quando eu vou para alguma agenda externa, fala: Ana, você me inspira. Ana, toda a sua trajetória. E aí eu penso, nossa, eu sou inspiradora. Às vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial. Então, assim, para mim é muito bom perceber que ocupando esses espaços de poder, eu tô de alguma forma abrindo portas para várias outras mulheres seguirem esse caminho. Sim, com certeza deve ter projetos para as mulheres. Uma coisa que você deve pensar muito nisso, porque eu acho que toda mulher que entra
Na política pensa nisso, né? Justamente. E a gente sabe que a política ainda é um ambiente Sua bandeira muito é a masculino. fome, mas... Isso. Exatamente. Tem isso, né? O Mulheres. machismo, De o 24 candidatos, né? A gente tem 4 mulheres. Tinha que ter mais, né? E a gente tem a maioria do eleitorado aqui no DF. Feminino, né, gente? Não dá pra entender isso. Por que as mulheres... de eleitores mulheres e a gente tem 4 mulheres na Câmara Legislativa. Então, eu também acho que tem que aumentar esse percentual. Tinha que ser pelo menos 12. Pois é, né? Porque, poxa, as mulheres, eu acho, pelo menos se nós mulheres, se a gente se juntasse mesmo... É isso. Ô, Ingrid, e a melhor. Secretaria de Desenvolvimento Social, muitas pessoas pensam no social, uma cesta básica, uma comida aqui, um serviço aqui, mas é um serviço invisível. A assistência social, vocês não imaginam tudo que passa na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, aqui eu estou cuidando de licitação, eu estou cuidando de orçamento. Então, é mostrar que nós, mulheres, a gente tem total condição de gerir uma pasta que gira mais de R$1 bilhão. Então, tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Porque você vê assim, até pouco tempo atrás, a gente tinha a saúde, a educação e a assistência social, todas geridas por mulheres. Então, é isso. A gente tem que abrir essas tá portas. Aumentando e tem que aumentar mesmo, porque eu acho que a mulher, a gente tem visão mais de carinho. Sim, homem é muito cuidado. objetivo, pensa muito... Não sei se explicar que eles são homens, eles que falam, mas a gente não, né? A gente pensa em tudo, né? A gente pensa na família, pensa no filho. A gente tem a sensibilidade. Em ajudar as pessoas de verdade, de coração, é diferente, né? É isso. A mulher tem muita sensibilidade. E assim como o governador fala, eu repito, o governo tem que focar nas pessoas que mais precisam. O restante porque nunca a gente vai deixar de ter, né? Não tem como isso. todo mundo viver bem, como todo mundo ser rico. Não tem jeito. Não tem jeito. Existem as classes sociais, isso nunca vai mudar. É isso. Então dá para amenizar, né? Isso. Quem precisa. É amenizar, é redução de desigualdade social. Isso, dá para amenizar, para ajudar quem precisa de fato e... Isso. E com isso você resolve várias outras questões sociais, como segurança, sabe? Ana, mas você sabe uma coisa que eu falo muito com meu marido, que eu acho que... Eu não sei se o governo já tentou, não consegue, mas por que não pegar essas mulheres que são cheias de filho e, sei lá, tem um segundo filho, já liga a mulher ou pega o homem? Por que não tem isso? Que é essa parte na saúde, para cuidado com a mulher. Oi, Ingrid. Para não colocar um monte de criança no mundo para passar fome. Oi, Ingrid, eu acho que precisa pensar bastante nessa política de... Política pública tinha que ter, gente, para saúde. E eu falo, não é nem de obrigar, é de ter melhor acesso. Então, se eu tenho um filho e eu quero fazer a laqueadura, eu tenho acesso para fazer isso. Isso. Então, é isso. E aqui, óbvio, a gente tem acesso ao hospital particular, plano de saúde. Mas aquela mulher que tem 2 filhos, 3 filhos e não quer ter mais, que ela tenha esse excelente acesso para que ela possa fazer a laqueadura. E claro, né, gente, Ana, os homens também fazerem vasectomia. Você podia porque ser às uma vezes das suas bandeiras. E porque muitas vezes a gente foca na mulher, porque depois o dever de criar o filho praticamente recai tudo sobre ela. Tudo é mãe. Na minha casa, tudo é mãe. Ô, Ingrid, os nossos programas sociais, quase 90% dos beneficiários são mulheres chefes de família. Sim. Então, assim, esse é um dado que a gente percebe que esse dever sobrecai sobre a mulher. Então, a gente precisa que tanto mulheres quanto homens tenham esse acesso, seja para fazer uma vasectomia, seja para fazer uma laqueadura ou qualquer outro método contraceptivo. Porque se ajudar tanto essas pessoas que passam fome, dificuldade, às vezes não tem instrução, não tem um programa para lá conversar com ela, explicar para ela. Muitas gostam, mas não tem condição. Ana. É isso. Não é? E aí sobra para o Estado. Né? E aí ele sofre a mãe, sofre os filhos, sofre todo mundo. Aí acaba e fica sozinha, a mãe solo. E aí, com um bando de filho? Exatamente. Aí não consegue trabalhar. Aí não consegue trabalhar e aí precisa da assistência social. Né? Isso. É isso. Aí precisa de vocês, do isso. governo. Você vê que é um ciclo. É um ciclo. Então, realmente, isso tem muito que ser pensado, né? Para ajudar. Porque eu sempre tenho vontade de falar, já que você vai ser que você é mulher, que eu sei que isso você se preocupa. Eu falei, vou falar com a Ana. Ótimo. Não, e tá isso pode ser uma das suas bandeiras, se você realmente for engrenar aí. Ou depois também, você como secretária. Sim. Você tentar isso com a Secretaria de Saúde, programa do governo, né? Sim, Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, a nossa. Eu vou até agora, levar essa se tivermos situação. nossa governadora mulher... Exatamente. Não é verdade? Pode cuidar muito dessa área de mulheres, dessa bandeira, né? E entrar de cabeça. E quando você cuida da mulher, você cuida da mãe, você cuida dos filhos. Ou seja, você cuida de todos. Da família inteira.
Ai, Ana, foi um prazer te receber aqui. Eu amei nosso papo. Eu espero que essa guerra não tenha reflexos no futuro aí para você. Obrigada. Viu? Que seus projetos todos deem certo. Ser uma pessoa maravilhosa, iluminada pela história de vida que você tem. Você é uma pessoa bem iluminada. E não desista dos seus sonhos e caminhe. Obrigada. O que aparecer está certíssimo. O que aparecer de oportunidade aí, você é a mulher firme que eu vejo. É isso aí. Continue. Portas se abrem e a gente tem que entrar. Se você quiser agradecer, muito dar algum obrigada, recado, gente. Tanto Muito como obrigada. empresária como secretária. Isso, muito obrigada. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de conversar sobre todos esses assuntos que envolvem principalmente as mulheres. Então, assim, saúde mental não precisa dar conta de tudo. A gente tenta dar conta de tudo, mas a gente precisa primeiro cuidar de si para a gente conseguir dar conta. Né? Para a gente conseguir dar conta do máximo de coisas possíveis. Mas não se cobrem tanto, porque a gente faz o nosso melhor. E fala o endereço da secretaria, o Instagram da sua loja, das suas lojas. Isso. Gente, então, o Instagram da SEDES, @SEDESDF, _DF. O meu, Ana Paula Marra. E o da loja, @Leve Cosméticos. Não estou cuidando delas, mas estão todas em funcionamento, abertas aí em várias regiões do Distrito Federal. Ana, não te perguntei, as lojas, Brasília toda? Brasília toda. A gente tem Asa Sul, Asa Norte, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Sudoeste, Águas Claras. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Mas são 12 lojas espalhadas em todo o Distrito Federal, de portas abertas para trazer mais autoestima para as nossas mulheres e para quem quiser. De saúde e beleza, né, Ana? Saúde e beleza. Que andam juntos. É e isso. se cuida, viu? Obrigada, Ingrid. Vou tentar. Gente, terminando mais um Vitrine de Saúde e Beleza. O meu @ é Ingrid Pittman Roriz. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigada.